Olá, amigos assinantes da primeira edição. Estamos aqui mais uma vez trazendo alguns detalhes das manchetes. A primeira edição sempre impecável, objetivo, moderno, um jornal que você precisa ter sempre em casa. Se você é empresário, faça assinatura. Se você como assinante, como empresário, receberá em casa ou na sua empresa. E como passante, como leitor, quanto mais. Na primeira edição você encontra em todas as bancas. Primeira edição chegando sempre primeiro até você. E essa edição que vai de 25 de junho a 1º de julho, trazendo aqui preliminarmente uma remontagem de uma rememorização de um caso escabroso, lamentável e de grande repercussão à época e que ainda inquieta muita gente, mas que colocaram como se fosse uma espécie de pá de cal em cima, no esquecimento. E a primeira edição, trazendo à tona novamente, há 16 anos morria junto com a namorada Susana Marcolino, Paulo César Faria, empresário, o PC Farias, que foi o tesoureiro da campanha de Fernando Collor de Mello e a eminência parda da República com muitas influências. Mas terminou naquele bárbaro duplo homicídio que ficou a polêmica entre duplo homicídio ou homicídio seguido de suicídio. Uma celeuma, um problema que ainda perdura e que a morosidade da justiça, parece-me que não há meta do próprio Conselho Nacional de Justiça, talvez que traga a solução para isso. É preciso rebuscar nos gavetões dos arquivos da justiça para que a sociedade e principalmente a família de PC Farias, como de Susana Marcolino, tenham paz e vejam eles a realidade revelada. Inquietante questão do caso PC Farias. Olha, Mega Sena acumulou 25 milhões ou mais para o próximo sábado. Ninguém acertou a Mega Sena e deve pagar acima de 25 milhões de reais. A Quina teve 72 acertadores e cada um vai receber uma bagatela de 30 mil reais. Como manchete principal dessa semana da primeira edição, plano de segurança será lançado nesta quarta-feira. O anúncio ocorrerá no Centro de Convenções Ruth Cardoso, em Jaraguá. Modelo adotado aqui será implantado em todos os estados da federação. E é bom que seja o plano piloto implantado em Alagoas, porque Alagoas tem sido celeiro de grande banditismo. Banditismo oficial dos poderosos e banditismo da periferia, da classe média, da área nobre da cidade. No estado de Alagoas, a vida aqui virou a banalidade. Não há valor à vida humana em Alagoas. E a violência continua campeando com uma agregação à droga, o que traz graves problemas ainda maiores para a segurança. É preciso trazer um modelo que não venha apenas a Força Nacional fazer o mise-en-scène e ir embora e deixar a tragédia continuando. Não há o que falar em segurança pública com a Polícia Civil, a Polícia Judiciária totalmente desarticulada, sem condições mínimas, inclusive de salários humilhantes. Não há como se falar em segurança quando a Polícia Militar do Estado de Alagoas, infelizmente, está aí como se fosse uma bancarrota. Os militares reclamando sempre de seus soldos e condições mínimas. E o pior, o contingente minguado, desarmado, mal armado, em cima do banditismo, que cresce o seu contingente, está armado e muito mais bem armado até os dentes. Maceió tem tudo para ser centro de treinamento das seleções em 2014. Eu já lamentei por aqui e por outros veículos, nós, alagoanos, perdemos, ou quando nada, o bonde da história das Copas do Mundo. E nós que somos carentes, por aí também a deficiência no transporte, a deficiência em infraestrutura em tudo. Não é porque seja o Rio Maravilha, não é porque seja uma outra capital do Nordeste ou de qualquer outra região do país. Nós somos um estado carente. E essa deficiência geral de segurança, transporte, estrutura de toda forma, inclusive saneamento, é o que nós precisamos para ter tudo isso que está sendo feito por aí, inclusive não perdermos mais um estádio de futebol, aquilo que se realizou lá na parte alta da cidade de Benedito Bentes, que seria a Arena Zagallo. Isso é importante para Maceió, isso é importante para Alagoas, trazer divisas com o turismo esportivo da Copa do Mundo. Não poderíamos apenas ficar nessa expectativa de ser um apêndice, de ser uma subsede, ou quando nada, um espaço para treinamento de seleção. Mas é preciso correr, porque talvez, se as autoridades estaduais, governo do estado, vereadores,
bancada estadual, bancada federal não se mobilizar, nós não vamos ter sequer de ser lembrado nessa Copa. E olhe, além de tudo isso que eu falei, não há cenário mais belo em termos de praias do que Alagoas para receber turistas nacionais e internacionais. Senhores, que são o que se dizem autoridades em Alagoas, corram atrás da bola para ver se a gente não passa simplesmente à margem ou no esquecimento total num momento tão importante de uma Copa do Mundo no Brasil. A gente torce para que o comitê da FIFA venha para cá, o secretário e o presidente do comitê detalham as vantagens que devem acontecer sendo observado Maceió, Alagoas, para que nós tenhamos pelo menos o espaço para treinamento dessas seleções. É nada ou quase nada, mas é melhor que nada. Engenheiro vítima de calote imobiliário alerta para os golpes no mercado alagoano. A primeira edição traz uma série de advertências mostrando que é importante você investir em imóveis, mas é preciso saber investir. Porque às vezes a própria publicidade é uma campanha enganosa, onde as pessoas tiram da goela para realizar o sonho de ter seu apartamento, sua casa própria, e no final das contas é um engodo. Eu lembro muito bem, na década de 70, meu pai havia comprado na planta um senhor apartamento em Boa Viagem, Recife. Lembro-me até do nome do edifício, Nordesul. Um engodo, um engano, um calote. A exemplo dessa advertência que faz a primeira edição, mostrando que há grandes possibilidades de você se tornar vítima desse tipo de calote imobiliário. Um engenheiro foi vítima. Imagine quem não é do ramo. Mas se você está pensando em comprar um apartamento na planta, a ideia é ótima, mas tenha todo cuidado, é o que adverte a primeira edição. Veja maiores detalhes. Para a Ordem dos Advogados do Brasil, punições a políticos mostram o início de um novo tempo. Ainda fico eu com essas expectativas. O povo também não acredita. Mas é o povo, é a sociedade civil organizada que começou a mobilizar, com a participação, claro, dentre outras entidades, capitaneadas pela Ordem dos Advogados do Brasil, aqui na seccional de Alagoas, e diga-se com ênfase, um trabalho brilhante feito pelo nobre colega Paulo Breda, que hoje representa a Ordem dos Advogados do Brasil de Alagoas, lá no Conselho Nacional, mas que está sempre aqui, atento, representando a ordem a todos nós, esses interesses de que a democracia seja respeitada, o voto sagrado do cidadão e da cidadã, para que não tenhamos que votar em bandidos travestidos de políticos, compradores de voto no varejo e de mandato no atacado, e o pior não é nada, surrupiando depois todo o patrimônio de um povo carente, miserável, pobre, que fica sem escola, sem hospitais, sem posto de saúde, sem segurança, sem absolutamente nada. E aí, ficha limpa, ficha suja e tudo mais, a sociedade exige, e a gente começa a exigir, como a Ordem dos Advogados do Brasil acredita que haveremos nessas eleições municipais de 2012 um depurar, fazer aquela divisão entre a erva daninha e a boa erva. Ceifar aquilo que não presta, fazer uma asepsia no ambiente sagrado político, que é vital para todos nós. E para você, eleitor, todo cuidado para não ficar nessa de vender o seu voto, se deixar levar simplesmente por um tapinha nas costas ou por uma promessa qualquer enganosa de uma vantagem, tirando de você, entorpecendo você da sua consciência política. A gente tem esse compromisso de limpar o cenário político do Brasil e bem particular nosso aqui das Alagoas. Cota de candidatos tem como base 21 cadeiras na Câmara Municipal de Maceió. Acredito que pelo princípio da anterioridade da lei, se tivermos de ampliar, mesmo com relação à densidade demográfica de Maceió, de ampliar o quadro para 30 ou 31 vereadores em nossa capital, é esperar para se fazer e não ter a inércia do poder legislativo municipal, que aconteceu, e de última hora querer trazer aqui um modelo para ser implantado nessa eleição. As regras do jogo têm que vir antes da eleição. O jogo já começou, todos os preparativos, convenções já estão aí, mas acredito que qualquer mudança deve ser planejada este ano, para que no ano da eleição, ou ano que vem, até um ano antes das novas eleições municipais. Para esse ano, a gente tem que se contentar, pelo menos vocês, vereadores, os sonhadores, em sentar em uma das cadeiras da Casa de Mário Guimarães, a Câmara Municipal de Maceió, aguarda para a gente fazer tudo correto, de acordo com o que manda a legislação. Temos aqui também
Modo de segurança vai ter capacidade ampliada. Infelizmente, as escolas fecham para se ampliar cadeias e módulos de penitenciária. Mas, pelo menos, tem o governo responsabilidade com o direito sagrado dos presos e humanizar as penas, coisa que já de há muito tempo vem sendo exigida. Hernando disputa a eleição e Luciano preside sindicato. É o Luciano Vieira, está aí presidindo o sindicato, assumindo o Sindicato dos Trabalhadores do Poder Legislativo Estadual, e o nosso Hernani Malta, democraticamente, colocando seu nome à disposição do povo nessas eleições municipais. Boa sorte até para os dois e para os trabalhadores da Assembleia Legislativa. Quer esporte? Você tem também aqui na primeira edição. Dentre as manchetes, CSA estreia na Série D com vitória no Rei Pelé e Clube de Regatas Brasil vai enfrentar o Criciúma. Tudo sobre esporte você tem aqui na primeira edição. Gasolina mais cara só na refinaria. Agora, interessante, aqui dizem que baixa o preço, mas é uma variedade de preços muito grande. Tem postos ainda praticando preços astronômicos, enquanto outros, sabiamente, tentando conquistar e conquistando a clientela, está colocando preços mais humanos. Enquanto isso, a vergonha fica por conta de quem aumenta deliberadamente e abusivamente o preço do gás natural veicular, que abastece a frota de táxi, que abastece aqueles que foram no conto da sereia, no canto da sereia, no conto do vigário, daquela que você economizará muito mais, instale um kit de gás no seu carro, caríssimo o kit, e o pior, quando se instala, sempre é um aumento abusivo atrás do outro. E eu só quero dizer que o gás natural veicular sai debaixo dos nossos pés, aqui do platô do Pilar, que temos o maior manancial de gás natural do Nordeste, e nós estamos aí distribuindo gás até para fora do estado de Alagoas e para fora do Nordeste. Agora, não é cabível quem cede o gás ficar pagando um preço como se estivéssemos importando esse gás lá do Oriente Médio, quando nada da Colômbia e da Venezuela. Vamos ter consciência e vamos fazer com que o alagoano tenha um preço mais justo também no gás natural veicular. Tudo isso e muito mais você tem aqui na primeira edição. Fique sempre com a gente. Maiores detalhes, leia. Primeira edição dessa semana que está impecável. Fique com a gente.